Há meio século, então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola, liderou um movimento que garantiu o respeito à Constituição e permitiu a posse do presidente João Goulart. O acontecimento histórico e a visão dos trabalhistas sobre o episódio foram relembrados numa palestra. O evento foi organizado pelo vereador Leonel Brizola Neto no Salão Nobre da Câmara Municipal. Vamos escutar um pouco desse episódio, que foi um episódio lindíssimo, que é a campanha da legalidade, que o seu líder, Leonel Brizola, aquilo que falavam muito que Brizola era um incendiário, que Brizola era uma pessoa intransigente. Na verdade, nesse episódio, o que mais demonstrou que Brizola era um homem da comunicação, era um homem do debate, do diálogo, era um homem pela Constituição, pela democracia, era um verdadeiro humanista, um patriota. O historiador e jornalista José Augusto Ribeiro deu sua versão para a campanha da legalidade, liderado pelo então governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. O movimento garantiu, em 1961, a posse do presidente João Goulart, após a renúncia de Jânio Quadros. Era preciso que as novas gerações ignorassem a verdadeira personalidade do governador Leonel Brizola, que mobilizou o Brasil em defesa da Constituição, da legalidade e da democracia. A prova de que o Brizola não era esse radical em que tentaram transformá-lo, esse radical incendiário e irresponsável, é que ele iniciou a campanha da legalidade não em defesa do mandato do presidente João Goulart, então vice-presidente da República, que era seu companheiro de partido, o PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, o partido de Getúlio Vargas. Ele de fato iniciou a campanha da legalidade em defesa do mandato do presidente Jânio Quadros, que era adversário dele. Ele não votou no Jânio, ele votou no candidato apoiado pelo PTB, que era o Marechal Henrique Teixeira Lott. Quando chegou a notícia da renúncia do presidente Jânio Quadros, quando a notícia chegou a Porto Alegre, antes de ser divulgada oficialmente, ele supôs que Jânio Quadros, adversário dele, tivesse sido deposto por uma conspiração, por um golpe militar, e tentou comunicação com o Jânio para oferecer refúgio a ele em Porto Alegre, que se transformaria numa trincheira da Constituição para que o Jânio pudesse recuperar os seus poderes. Brizola e a campanha da legalidade impediram a ditadura em 61, mas não tiveram como impedir o golpe de 64 e o retrocesso daí decorrente. Foi a partir do golpe de 64 que se iniciou esse processo de ocultação da verdade histórica, que se iniciou essa mentira da falsificação da biografia e do perfil de homens como Brizola e como o presidente João Goulart. O professor de História Contemporânea da UERJ, da PUC, Oswaldo Monteal, deu a sua visão do que aconteceu depois da queda de João Goulart. A ditadura trouxe uma vaga tremenda, que foi de oportunistas. O velho governador Brizola dizia, né? A ditadura criou uma estufa. Não, uma estufa. Nessa estufa foram criadas as cobras, um covil. Uma gente ordinária que tentou tudo para destruir esse país. Fizeram tudo para detonar esse país. Por muito pouco não vai tudo, pô. Sobrou aí a Petrobras, uma coisa ou outra. Mas foi difícil. Nosso deputado sabe na luta do pré-sal. Difícil, pô. Se deixar, levam tudo, que está na camada mais profunda. Brizola é fundamental para entender a lógica perversa do capitalismo dependente brasileiro. A dependência econômica brasileira está na raiz do golpe de 64. Foi um golpe duro na possibilidade desse país se tornar um país autônomo. 64 matou, né, boa parte das nossas utopias. Não vamos ficar aqui lambendo as feridas, nem chorando, mas nós temos que resgatar a memória. Senão, como é que você constrói o futuro? Entre 54 e 64, do suicídio do presidente Vargas, em agosto de 54, até o golpe militar, do 1º de abril de 64, são 10 anos em que a política
brasileira ficou no olho do furacão. O deputado federal Brizola Neto, que é irmão do vereador Leonel Brizola Neto, começou sua fala com uma lembrança de família. Eu lembro que meu avô falava muito de um negócio chamado processo social. Ah, meu filho, isso é o processo social. Às vezes ele avança, às vezes parece que ele está andando para trás, mas no final das contas a gente vai ver que as coisas acabam sempre andando para frente. E a legalidade em 61 foi um dos momentos mais difíceis do enfrentamento desse processo social, ali para aqueles que defendiam o nacionalismo, para aqueles que defendiam o desenvolvimento autônomo do nosso país e uma melhor distribuição de renda para a nossa população, um país com mais oportunidades. Que representou, durante a ditadura militar, o crescimento das organizações Globo, que foram gestadas dentro da ditadura militar, tiveram inclusive aportes ilegais, porque não eram permitidos investimentos estrangeiros para formar esse império que existe hoje. Houve um aporte internacional do grupo Time Life, um aporte financeiro que viabilizou o crescimento da Rede Globo no nosso país. Houve a modificação das leis de telecomunicações que o presidente João Goulart tinha aprovado ainda em 62, que impedia que uma mesma emissora se instalasse em mais do que 5 estados. Essa lei foi violada e depois modificada durante a ditadura para permitir o surgimento daquela que, como classificou Leonel Brizola, era a máquina de propaganda do regime militar. E a verdade é que depois da ditadura militar, os governos que vieram depois, governo Sarney, governo Collor, governo principalmente, esse o pior de todos, o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi um governo que justamente aumentou a dependência, praticamente reduziu a soberania nacional a pó e, consequentemente, desequipou as Forças Armadas. As Forças Armadas foram completamente sucateadas no período do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, como dizia o Brizola, apesar desses retrocessos, apesar de às vezes andar a passos curtos, o processo social, como a história ela é sempre protagonizada pelo povo e o povo quer sempre andar para frente, o processo, apesar disso tudo, o processo social continua andando. Digo que a escolha do presidente Lula nessa questão da eleição presidencial de 2010, a escolha da presidente Dilma como candidata apoiada por ele, talvez seja a maior prova dessa ponte com o fio da história. O médico Eduardo Azeredo Costa, secretário da Saúde de Brizola, no governo do Rio de Janeiro, escreveu um livro sobre a campanha da legalidade. Que mundo era aquele daquele ano de 61 ou anos próximos a 61? Para entenderem. Vamos começar por uma coisa simples. Tinha começado no mundo o movimento dos Beatles na música. Nós tínhamos um Papa que entra para ser um mandato tampão, que é o do João 23, e que faz um pontificado de 5 anos, e que revoluciona a igreja. A Revolução Cubana é chave para entender tudo o que aconteceu no Brasil naquela década. A repressão ao Brasil é a repressão à Revolução Cubana. O que é interessante é que todo o comando, todo o processo que se dá logo depois, ele só é destampado quando é mandado. Quer dizer, eu podia falar, eu conto aqui um pouco da volta do Brizola, como é que aconteceu, quando ele primeiro vai se exilar nos Estados Unidos. Então, o Brasil passou a viver, eu brinco, no livro eu fiz um pentágono amarelo para substituir o losango da bandeira, que esse período inteiro realmente o Brasil serviu fielmente ao projeto estratégico militar americano. Azeredo Costa afirma que os trabalhistas brasileiros defendiam posição que divergia tanto do capitalismo pró-Estados Unidos quanto do socialismo da extinta União Soviética. E uma visão muito fechada, que era: o mundo está dividido em 2 blocos, ou vai para um ou para outro. Terceira via é para acabar. E o Brasil, o trabalhismo, optava por uma visão de uma terceira via. Os discursos do Brizola, o próprio discurso do Getúlio, da Carta Testamento, são muito claros nisso. A crença numa terceira via, a possibilidade de ter um mundo que não fosse... Aliás, aqueles dois iam para o Holocausto,
o holocausto final. Porque se armavam, jamais cada um que trocava ia para um lado ou para o outro, não tinha escolha, e poucos países no mundo tentavam seguir uma linha neutra. O ex-secretário estadual de Saúde lembrou como o governador Brizola formou a cadeia de emissoras de rádio, conhecida como a cadeia da legalidade. Então ele decreta a intervenção na Rádio Guaíba. Traz a Rádio Guaíba para dentro do palácio, bota a brigada militar a controlar as torres, botam a transmissão direta do palácio. E o interessante é que essa cadeia da legalidade começa a fazer os seus discursos. Ela é emocionante porque ela foi sendo criada pela vontade individual, ou dos donos, ou dos próprios jornalistas radialistas, que sintonizam e passam a fazer uma rede social, entre aspas, né? Com base na rádio. E todo mundo, em todo o Brasil se articula, é um negócio fantástico, vai para fora do Brasil. Esse momento é um momento fundamental. O debate tratou ainda de temas como a experiência parlamentarista de Tancredo Neves e a atuação de Brizola e de João Goulart, antes e depois do golpe militar de 64. É um debate que enriquece a política não é feita só de maus exemplos, pelo contrário, a política tem excelentes exemplos. O problema é que existe pessoas que não estão interessadas em mostrar os bons exemplos. Essa que é a verdade. Existe uma demonização da política, mas a quem interessa isso? São os mesmos que fizeram que Getúlio desse o tiro no coração e nos denunciassem. É os mesmos que Brizola lutou em 61, são os mesmos que deram o golpe de 64. Eles não querem o povo informado, são eles que não querem, porque aqui existe sim uma classe política que quer transformar o país, quer fazer um Brasil de todos realmente, que as riquezas desse país sejam para o povo brasileiro e não para a Europa e para os Estados Unidos, como esses golpistas sempre fizeram. Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Valeu! Ficamos por aqui. E esse programa pode ser revisto na internet. O site é www.câmara.rj.gov.br. Até a próxima!